Pronto, começamos a gravação. Boa tarde para todo mundo. O tema da nossa aula hoje é membrana celular e eu preparei alguns slides aí, né? E assim, a ideia maior é falar sobre a estrutura da membrana, né? Porque é preciso entender bem essa estrutura para que depois possa entender a sua principal função, que é o transporte, tá certo? Então, nós temos aqui agora no próximo slide a membrana, né? Ela é bem fina, olha aí. Ela é bem fina, tá? E ela é uma barreira que tenta controlar a entrada e a saída de substâncias, tá certo? Então, vamos passar os slides aqui, o próximo aqui, né, falando que ela serve para controle de tráfego, né, e eles fizeram uma comparação aqui com a muralha da China, para não deixar passar qualquer coisa, não pode entrar veneno, né, não é desejável que se entre gás carbônico, gostaria que entrasse oxigênio, é preciso ter oxigênio, então controla a entrada e a saída de substâncias nas células, tá bom? Aqui nós temos as estruturas da membrana, né? Nós temos aqui as capacidades que ela pode fazer. Nesse caso aqui, vou dar um zoom para vocês darem uma olhada. Aqui eu tenho uma ameba proteus, ela está fazendo uma fagocitose, tá certo? E aqui nós temos também ela englobando, formando pseudópodes, né? Então, o que isso está querendo dizer? Que a membrana ela não é inerte, ela realiza movimentos, tá? Eu particularmente acho membrana difícil. Por quê? Porque ela foi responsável na célula por fazer isso aqui, ó. É igual esse guarda-roupa. Ela fez compartimentos, ela separou as coisas dentro da célula. Olha aqui, essa célula aqui. Isso aqui é o que a gente chama de organelas membranosas. Ela separa os ambientes, ela separa as funções. E essas organelas membranosas, elas também são chamadas de endomembranas, tá? São as organelas formadas pelo retículo endoplasmático liso e rugoso, pelo complexo golgiense, pelos lisossomos, né? E outras organelas que vão compartimentalizando as células, criando compartimentos. E dessa forma, sabe o que acontece? O que acabou por acontecer? O aumento da complexidade. Aquela célula simples, aquela célula fácil de lidar, como por exemplo essa célula aqui, ó, célula procariótica, tá? Agora ela se torna uma célula com muito mais especializações, tá certo? Ela ganhou compartimentos e com isso ela ganha o quê? Ela ganha também complexidade. A célula eucariótica, ela é uma célula mais complexa. Certo, vamos para o próximo. Composição química das células. De modo geral, a célula é formada por esse negócio aqui embaixo, ó. Isso aqui, essa carne aqui, proteínas. Né, básico da célula são as proteínas estruturais. Outra coisa, assim, muito importante que nós temos aí, outra coisa importante que nós vamos ter aí, são os lipídios. Então, nós dizemos que as células são lipoproteicas, tá? Nós podemos dizer que é a composição química básica das membranas, perdão, eu disse células, mas não é das células. A membrana é formada por lipídios e por proteínas. Mas nós podemos encontrar também açúcares, né? Peraí. Aqui, os açúcares, ok? Existe principalmente nas células animais, em todas as células tem, tá? Mas na célula animal tem uma substância chamada glicocálix, tá? Que nos remete muito a glicídio. Na célula vegetal, nós temos carboidratos também, a celulose, que lhes confere resistência, durabilidade, né? Tudo isso. Ok, vamos passar para o próximo. Aqui, deixe-me... Eu quero apagar, limpar, ver se eu consegui limpar. Tô aprendendo tanta coisa, pelo menos isso, né? Meninos, opa, rabisquei. Vamos apagar de novo.
Aqui, meninos, é os lipídios que tem muito nas células, são os fosfolipídios. Eu já me lembro de ter conversado com vocês sobre essas questões dos fosfolipídios, tá? Que ele tem aqui, no caso, ele tem um fósforo, né? Um grupo fosfato, tá aqui o grupo fosfato, bem aqui, onde eu fiz a bolinha, tá? E aqui nós vamos ter dois rabinhos dele, tá? Essa parte aqui do rabinho, essa aqui, última que eu mostrei, ela é hidrofóbica, ela tem medo da água, tá? Ela não gosta da água. E essa parte de cima aqui, ela é uma parte que a gente fala de hidrofílica. Filia é amigo, ela é mais amigo da água, tá certo? Agora aqui nós temos a molécula, só estou mostrando. Pode falar. É verdade. Sim, é verdade. A parte hidrofílica, ela pode ter contato com a água, porque ela gosta da água. A hidrofóbica, não. E isso ajuda na resistência, na elasticidade, tá? Isso ajuda no transporte. Aqui tem a molécula, né? Como que é a molécula? Mas isso aí é só para ilustrar. Não é preciso ninguém decorar moléculas, a não ser que vão fazer, né, pretendam avançar nos estudos. Mas isso aqui, como que a molécula é? E aqui o esquema dela, onde tem os átomos de nitrogênio, de fósforo, só para que vocês tenham uma noção de que são moléculas grandes. O lipídio é uma molécula grande, tá? De função mista, esse tipo de coisa. Então, vamos passar para o próximo slide aqui. Ainda falando de lipídio, de colesterol, vou continuar aqui falando da resistência elétrica, tá? Vamos avançar. Ai, desculpa, é essa aqui que eu quero agora. Vou mostrar. Pensando no lipídio aqui, a estrutura, ó, direitinho. A parte hidrofílica, a cabecinha, e a parte hidrofóbica, o rabinho. Vamos ver se eu consigo aqui, o rabinho aqui. Então, ela vai ser uma camada bilipídica. Ela vai ter duas camadas de lipídica. Uma camada com a cabecinha virada para o meio extracelular, faz de conta que é fora da célula, e uma camada da cabecinha do lipídio virada para o meio intracelular, faz aqui de conta que aqui é o meio intracelular. Então, tanto o meio extracelular quanto o meio intracelular são meios o quê? Ricos em água, por isso que é uma camada bilamelar de lipídio. Vamos diminuir aqui, mostrando a questão da água. Tem muita água dentro, muita água fora, meio externo, meio interno, como eu havia falado. Ok? Só para a gente destacar. Vamos passar para o próximo slide. Aqui está mostrando também a camada bilamelar. Vamos pegar essa original aqui. A membrana, ela só é vista assim um pouquinho mais de nitidez no microscópio eletrônico. A gente não consegue ver a membrana nos outros microscópios. Então, ela é vista assim. Eu quis colocar esse desenho justamente para que vocês vejam como que é. Não dá para ver com muita nitidez, tá bom? Ela fica desse jeito. E as células, quando levadas no microscópio, elas ficam assim, meio preto e branco. E às vezes a gente precisa colorir essa célula para ela poder ficar nítida no microscópio, tá certo? Aí falando de novo sobre a parte externa, a bicamada lipídica, a parte externa no ambiente é mais aquoso, a parte interna, o ambiente também é aquoso. Esse ambiente interno tem dois nomes, ele pode ser chamado de citosol, pode ser chamada de hialoplasma ou pode ser chamada de hialoplasma fundamental. Mas, meninos, tem um detalhe, preste bem atenção, tá? Citoplasma não é a mesma coisa que citosol. Citoplasma é parte fundamental da célula, tá? E outra coisa importante é que o citoplasma ele é formado por duas partes, assim, basicamente. Uma parte homogênea, que é representada pelo citosol aqui, e uma parte heterogênea, que é representada pelas organelas, dentre elas as organelas membranosas, ok? Aqui nós vamos ter falando sobre os fosfolipídios. Vou avançar porque eu quero chegar nas proteínas. Tem uma coisa assim bem importante para falar de proteína para vocês. Espera um minutinho. Vamos limpar. Isso.
Eu fico repetindo que eu ainda estou aprendendo. Mas eu estou gostando muito de estar aprendendo. Só que ontem eu terminei as aulas tão cansada, terminei 6 horas da tarde, uma dor de cabeça. Quero dar aula, a gente quer ir para a sala de aula. Ok, meninos, as proteínas agora. Precisamos prestar atenção nas proteínas aqui. Eu tenho proteínas, a principal composição química da membrana é lipídios e proteínas, certo? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos proteínas aqui, ó, integrais. O que que é uma proteína integral? Tá aqui, ó, integrais. Elas são proteínas que elas vão percorrer todo o espaço aqui, ó, da bicamada lipídica. Ela vai comunicar o meio externo com o meio interno, certo? Então, essas proteínas aqui, elas são chamadas de proteínas integrais. Isso é importante, tá? Depois, nós temos outro tipo de proteína, tá aqui. Que outro tipo de proteína? Nós temos as proteínas periféricas, nós vamos ter essa daqui, que é a proteína extrínseca. Ixi, o Harrison saiu daqui, eu vou ter que ir lá nos participantes aceitar ele. Um momentinho. Vamos lá, aceitar o Harrison. Vamos voltar. Ok. Então, aqui eu tenho proteínas periféricas. Essa proteína periférica é essa aqui, ó. É extrínseca, ela fica mais do lado de fora, tá? E eu tenho uma proteína, esta aqui, ó. Vou fazer o desenho, vou mostrar. Esta proteína aqui, as duas aqui, tá? São proteínas mais internas, são proteínas intrínsecas. Então, eu tenho dois tipos de proteínas, as integrais e as periféricas. As periféricas podem ser extrínsecas e intrínsecas, tá? E isso é importante. Por que, professora, que isso é importante? Isso é importante porque a proteína é o que vai promover o transporte intercelular de substância. A proteína é o que vai permitir a passagem de substância de dentro para fora, como de fora para dentro, nessa célula, tá certo? E aí eu preciso entender como que ela se posiciona na membrana para eu saber por que as coisas acontecem. Então, esse slide aqui, eu vou capturar essa tela e vou colocar lá para vocês. Vou melhorar aqui só um minutinho e vou colocar igual eu fiz ontem para vocês. Tá certo? Um minutinho. Vou enviar para vocês lá no este. Pronto, enviei. Aqui. Vamos. Então, são dois tipos de proteínas: proteínas integrais, proteínas periféricas. As proteínas periféricas, elas são extrínsecas e intrínsecas. Fechou? Isso, extrínseca para o lado de fora e intrínseca para o lado de dentro. Isso. Aqui está falando das funções da proteína, tá? Na membrana, porque proteína, gente, vocês sabem que elas são as substâncias de maior plasticidade no nosso corpo, né? Depois da água, que é o precioso líquido, que eu sempre falo isso para vocês, é importantíssimo ter domínio e clareza das proteínas. Eu acho que eu não falo uma aula de biologia que eu não falo em proteína. Ontem eu falei de proteína, que foi sobre RNA. Então, proteína, o entendimento dela é muito importante. Então, vamos lá. Proteína, funções da proteína na membrana, tá certo? Primeira coisa aqui, ó, nós temos aqui, ó, função transportadora. Função transportadora. O que ela faz? Ela tem um canal aquoso, que também pode ser chamado de canal iônico. Tá aqui. Eles estão mostrando aqui uma setinha preta. Aqui, a setinha preta, mostrando esse canal. Esse canal pode chamar canal aquoso ou canal iônico, tá? E vai deixar passar moléculas de tamanho bem pequenininho, tá? A favor do gradiente de concentração, sem gastar energia, sem gastar ATP. E falando em ATP, eu me lembro que eu deixei uma reflexão de ontem para hoje sobre o ATP. O ATP, ele é uma moeda energética, ele é energia química, ele é a forma como nós, os seres vivos,
dispendiamos a nossa energia, tá? A gente pega a energia dos alimentos energéticos, armazenamos ou transformamos na forma de ATP, tá certo? Para que a gente possa realizar nossas atividades. E ele é um nucleotídeo especial porque ele sofre hidrólise. De modo geral, você não pode quebrar um nucleotídeo de guanina. Você não pode quebrar um nucleotídeo. Claro que em condições de laboratório, sim, mas no nosso corpo não se quebra um nucleotídeo de guanina, um nucleotídeo de citosina. A água não quebra, tá? Ele não sofre digestão. O ATP quebra, tá? Por isso que ele é especial. Ele pode sofrer hidrólise e deve sofrer hidrólise para liberar energia. Então, eu tenho nucleotídeos estruturais, que entram na composição química do DNA e do RNA, e eu tenho o nucleotídeo energético, que é o ATP, que vai guardar a nossa energia, tá certo? Então, esse caso aqui, de função transportadora, este primeiro caso aqui que eu estou mostrando, tá? Ele é um canal iônico ou um canal aquoso que permite a passagem de pequenas substâncias, pequeníssimas substâncias, e essas substâncias bem pequenas, tá? Elas passam a favor do gradiente de concentração e não gastam energia. Isso é muito bom. Ok, vamos limpar. Vamos continuar. Próximo aqui, elas vai servir para ancoragem, ela vai sustentar no citoesqueleto, dentro da célula, ela vai, porque cada organela elas não fica assim tão soltinha dentro da célula, não. Elas têm mais ou menos um local para ficar, mas eu disse mais ou menos no sentido de que o citoplasma tem movimento, então dentro do citoplasma, as organelas se movimentam, existe a ciclólise, que é um tipo de movimento, tá certo? Mas elas também não ficam soltinhas assim, não. Então, elas ficam ancoradas, principalmente a actina, a miosina, a tubulina, que é uma proteína, elas têm um local de ficar dentro da célula, e isso é uma função estrutural da matriz extracelular e no citoesqueleto. Próximo, aqui, receptores. Agora isso aqui é importante. Por quê? Porque no transporte ativo, nós vamos ter proteínas que têm esse encaixe. Vou mostrar aqui esse encaixe, tá? E ela vai encaixar nas substâncias, fazer um movimento, vai fazer um movimento assim de rotação e vai deixar a proteína dentro da célula. Então, muitas proteínas, elas têm esse encaixe para poder realizar sua função. No caso aqui, será usado nos transportes ativos, ou seja, transporte que ocorre com gasto de energia, tá? Então, vai gastar ATP. Então, captação de sinais químicos no neurônio, tem isso. Neurônio, inclusive, é bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo, que a gente vai estar falando semana que vem, tá? Nós vamos ter outra função, que é a função da enzima, função enzimática, importantíssima a função enzimática. Por quê? Porque ela é específica, tá? Ela vai catalisar apenas algum tipo de reação. No caso, serão as permeases, ok? Então, vamos apagar, vamos limpar. Essas são as principais funções de uma proteína no que tange a uma membrana da célula. Vamos... Esse aqui, a apostila de vocês tem, então eu não vou capturar essa tela aqui não. A apostila fala muito pouco sobre aquelas proteínas extrínsecas e intrínsecas, por isso que eu quis jogar lá no WhatsApp para vocês, ok? Vamos passar para o próximo. Os carboidratos, que é o terceiro elemento que eu gostaria de mostrar. Aqui é uma célula animal, tá? É uma membrana de uma célula animal. Nossa, professora, como é que a senhora sabe? Tem várias situações que me remetem a isso, mas uma situação aqui que eu preciso mostrar é a forma como o glicídio é o açúcar, ele está posicionado, tá? Então, aqui eu tenho essas bolinhas verdes aqui, tá? E essas bolinhas verdes aqui, ela vai compor o que a gente chama de glicocálix. O glicocálix é um reforço externo por lado de fora das células animais, quero dar esse destaque, anotem, por favor, sobre o glicocálix, e ele é muito importante. Ele forma uma trama bem frouxa, né, como uma rede de pesca, e aí substâncias vão ficando localizadas nessa rede, e vai nos dando uma unidade, né, vai deixando
proteínas que você elaborou, anticorpos que você elaborou, vai ficando aí no glicocálix. Então, o meu glicocálix é só meu, é minha unidade. E ele tem um papel importante na absorção de alimentos e também em rejeição de órgãos. Olha que legal, né? Então, o glicocálix acaba sendo muito importante. Quem vai estudar medicina, né, sobre os remédios, sobre a rejeição de órgãos, ele acaba se tornando extremamente importante. Então, o glicocálix é isso aí, essas bolinhas verdes aí que vocês estão vendo, tá? Que tá mostrando, elas são camadas frouxas de carboidratos e vai formando como se fosse uma rede de pesca onde vai ficando algumas coisas, algumas proteínas, algumas moléculas um pouquinho maiores e tal. E isso vai dando unidade. Então, o glicocálix é único e te diz quem você é. Também te diz, ele não é o único, porque claro que isso é responsabilidade da genética, tá? Mas ele contribui, tem a sua parcela para isso acontecer. Certinho? Vamos passar para o próximo. Deixa eu diminuir. Aqui falando dos carboidratos, o glicocálix, amo. Pera aí um minutinho, apagar. Opa, peraí, apagar de novo. Amo, olha aqui, glicocálixes mostrando. Isso numa célula, isso numa membrana original, isso é uma foto original, tá bom? Eu quis que vocês tivessem essa experiência de ver uma foto original. Glicocálix, característica, ali ó, proteção e reconhecimento celular. Os nossos leucócitos, quando eles estão andando no nosso corpo, eles reconhecem que um órgão, por exemplo, sofreu um transplante de fígado. Ele pode vir a saber que aquele fígado não é meu, porque um dos componentes é o glicocálix. E aí ele pode desenvolver uma rejeição, tá? Vai infeccionar, inflamar, vai dar uma reação, né, que vai rejeitar aquele órgão. Por isso que as pessoas que são transplantados, eles precisam tomar remédios chamados imunossupressores para evitar essa rejeição, ok? Vamos passar para o próximo. Aqui é a membrana. Pode falar. Pode. Pode, mesmo tomando os remédios, pode ocorrer rejeição sim, tá? Isso depende de muitos fatores. Eu só estou apresentando um dos fatores, tá? O glicocálix é um dos fatores. A situação é complexa. A partir de agora, a situação ela se torna sempre complexa. Nunca é uma visão de uma coisa só, tá? Então, mesmo tomando remédios, pode vir a desenvolver um mecanismo de rejeição do órgão e vir a ter que fazer uma nova cirurgia, tá bom? Aqui, não. Faz muitos testes, faz testes de compatibilidade, de sangue, de medula, nos grupos e nos subgrupos, faz um monte de testes. Aí depois, se esses testes forem aprovados, tá? O que que acontece? Aí eles fazem, mas mesmo de posse de todos esses testes, pode haver rejeição sim. Porque não é, né, o da pessoa, certo? Vamos passar para frente. Vamos limpar e vamos passar para frente. Vamos aqui, propriedades da bicamada, mostrando aqui os fosfolipídios, quer dizer, ela é assimétrica porque ela pode ter movimento, né? Então, é um modelo que a gente chama de modelo de mosaico fluido, tá? Então, está mais em cima, mais embaixo. Olha aqui, mostrando o citosol, o espaço extracelular, mostrando a simetria. E ela tem uma questão elétrica, viu? Tá vendo uns, uns sinais de negativo? Então, a membrana, por causa da camada lipídica, ela confere resistência elétrica à membrana. Pouca, é claro, mas confere. Certinho? Esse desenho que ficou bem legal também. Mas também não vou capturar essa tela, porque a apostila de vocês tem, tá? Eu só reforcei as propriedades, tá? Aqui o que eu comentei com vocês, o modelo, ó, ela tem fluidez, ela não é parada, certo? E esse fato da membrana ter esse movimento, ela poder fazer pseudópodes, ela poder fazer as organelas membranosas, né? Ela é chamada de modelo de mosaico fluido, tá? Olha as proteínas integrais aí, olha as proteínas extrínsecas, proteínas intrínsecas, ó. Proteína intrínseca, proteína integral, proteína extrínseca,
glicocálix está de amarelinho agora. Então, a estrutura é essa, é uma estrutura mais complexa do que a gente imaginava, certo? Ok, meninos, certo? Por enquanto, o que eu queria comentar com vocês era mais isso, a estrutura da membrana. E comentar sobre a questão do. Peraí um minutinho, vamos limpar. Sobre a questão do ATP. Porque a partir de agora ele vai ter um certo protagonismo, tá bom? Mas na próxima live eu quero falar com vocês sobre transporte passivo já, difusão, osmose, difusão facilitada, que aí a gente já começa realmente e vai ser fácil. Eu já vou dizer para vocês que por causa dessa aula de hoje é uma aula muito simples, até, né? Mas por causa dessa aula de hoje, deixando claro sobre as proteínas, a live de amanhã ela vai se tornar simples, coisa que poderia ser complicada, ela vai se tornar simples, porque a gente vai entender, né, que são as proteínas que permitem tudo aquilo acontecer e a posição dela na membrana ajuda muito, ok? Então, até amanhã, meninos. Mas se alguém tiver uma pergunta, pode fazer. Quintiliano não fez pergunta hoje. Ah, eu não vi, Quintiliano. Faz de novo. Ah, eu não tô no chat. Põe de novo, Quintiliano, para mim. Ah, acabou o nosso tempo, mas pode perguntar. Pode ainda perguntar. Não, ele. Legal, boa pergunta. Ele perde um fósforo e vira ADP. Adorei essa pergunta, Tiano. O ATP ele pode perder um fósforo e virar ADP, perder outro fósforo e virar AMP. Gostei, muito bom, obrigada. Então tá, meninos, nosso tempo acabou aqui, tá? Estou recebendo um aviso. Até amanhã, tá certo? Tchau, tchau.